Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de ciências e hoje o nosso estudo será sobre o segundo reino, que é o reino dos protoctistas, ou também conhecido como o reino dos protistas. Vamos lá começar? Antes de começar essa aula, vocês agora vão pegar o caderno, certo? Canetas, lápis, tudo que vocês tiverem ao alcance de vocês para fazer anotações sobre o tema de hoje, ok, pessoal? E essas anotações vocês irão mandar para mim a foto juntamente com a atividade que eu vou mandar para vocês, ok? Então vamos começar? Bem, a gente está realizando o estudo sobre os reinos, não é verdade? A gente viu na aula anterior qual foi o reino Monera, e a gente viu que os seres vivos que fazem parte desse reino são quem? As bactérias e as árqueas. São esses seres aí que fazem parte do reino Monera. Hoje nós vamos estudar sobre o reino dos protoctistas, ou reino dos protistas. Vocês vão poder ouvir por aí muito esses dois nomes. Professora, tem algum que está errado? Não, mas o nome protoctista, ele é mais atual, certo, gente? Então vamos lá. Primeira coisa que vocês têm que saber: quais são os seres vivos que estão incluídos nesse reino, que são classificados como do reino protoctistas? São as algas e também os protozoários. Mas, professora, por que as algas? Eu pensava que as algas eram do reino plantário, do reino vegetal. A gente vai entender isso daqui a pouco. Daqui a pouco eu vou explicar a vocês o motivo das algas não estar incluída no reino plantae, certo? Mas o importante é que vocês entendam o seguinte: para um ser vivo ele ser classificado em um reino, ele tem que seguir uma série de características. E as características gerais dos seres vivos que fazem parte do reino dos protoctistas, a gente vai ver hoje. Primeira característica: os seres que fazem parte do reino dos protoctistas, eles são eucariontes. O que significa eucariontes mesmo? Bem, eucarionte significa que as células, não é? Vai ter aquela membrana que vai proteger o material genético, chamada de núcleo. Estão lembrados disso aí? Já que eu estou falando disso, já que eu estou falando dessa característica aí, ó, o reino dos protistas, características gerais, primeira são eucariontes. Bem, a gente viu na aula anterior que o reino Monera não são eucariontes, eles são procariontes, ou seja, não vai ter o núcleo, não vai ter essa membrana que vai proteger o material genético. O material genético das bactérias e das árqueas vai ficar no citoplasma, disperso no citoplasma, não é verdade? Então, o que eu quero falar para vocês é o seguinte: o único reino que vai conter seres procariontes é o reino Monera, certo? Procarionte, reino Monera, ou é bactéria ou são árqueas, certo? Daqui por diante a gente só vai estudar os reinos que têm seres eucariontes, ou seja, a célula mais completa, tá, pessoal? Vamos lá para a segunda característica. Os protozoários e as árqueas, né, os seres que estão incluídos no reino protoctistas, eles podem ser pluricelulares ou unicelulares, certo? Existem seres que vão ser tanto com uma única célula e existem seres que vão ser formados por várias células, certo, gente? Outra coisa, eles podem ser autótrofos ou heterótrofos. Lembra da diferença de um para o outro? Bem, autótrofos vai autoproduzir seu alimento. Ele produz sozinho, certo? E heterótrofos não.
Ele precisa ir em busca do seu alimento, ele não produz seu alimento. Os seres incluídos nesse reino, eles podem viver em vida livre. E o que isso quer dizer? Eles podem viver sozinhos, certo? Sem depender de outro para poder sobreviver. Eles podem viver em grupos, em colônias, ou eles podem viver de uma forma que chamamos de simbiose. Anota aí o termo, simbiose. Eita, professora, lá veio a senhora com esses nomes difíceis. Bem, simbiose, ou seja, seres simbiontes, são seres que vão interagir um com o outro para poder se alimentar, para poder sobreviver. Como assim? Dessa questão de simbiose aí, dessa questão da forma que eles vivem, pode existir parasitas, ou seja, aqueles que vão causar doenças, aqueles que vão se alojar em um hospedeiro e vai prejudicá-lo, certo? Pode ser da forma de comensalismo, anotem isso aí. E o que é isso, professora, comensalismo? É, por exemplo, ele viver dentro de um organismo protozoário, viver dentro do meu organismo, tá ali se alimentando, tá ali se reproduzindo, mas ele não está me causando mal, ele apenas está se alimentando, vivendo ali, mas não está fazendo mal ao meu organismo, certo? Mas não vai me prejudicar em nada. Ou também eles podem viver do mutualismo. E o que é isso? É um dependendo do outro e um ajudando o outro, certo? Por exemplo, esse aqui não vive sozinho e esse aqui não vive sozinho. Por quê? Porque esse, por exemplo, tá, pessoal? É só para vocês terem uma noção do que é o mutualismo. Esse aqui vai depender de um nutriente que esse produz, ao mesmo tempo que esse aqui vai depender de um nutriente que esse produz. E assim os dois juntos conseguem sobreviver, ajudando um ao outro, sem precisar haver esse negócio de um prejudicar o outro, certo? É uma ajuda mútua. Por isso que é chamado de mutualismo, ok? Entenderam aí, certo? Não ficou nenhuma dúvida? Vamos continuar. A forma dos protoictistas se reproduzirem pode ser tanto da forma sexuada, ou seja, eles precisam dos gametas masculino e feminino, que são gametas, são células reprodutivas. Eu expliquei isso para vocês na sala de aula. Ou seja, eles vão precisar de uma célula masculina e uma feminina para se reproduzir, certo? Ou também pode ser da forma assexuada, que é quando eles se reproduzem sozinhos, certo? E a gente vai entender mais à frente esse tipo de reprodução aí. Além disso, um termo novo que vocês vão conhecer nessa aula é que podem ser seres aeróbicos ou seres anaeróbicos. Eita, tia, é tanto nome que eu não vou conseguir. Consegue? E qual é a diferença de aeróbicos para anaeróbicos? Os seres aeróbicos, eles precisam do oxigênio para obter energia, certo? E os anaeróbicos, eles não precisam do oxigênio para obter energia. Essa é uma definição aí bem simples que vocês aí vão conseguir diferenciar de seres aeróbicos e anaeróbicos, ok? Mas vamos lá, vamos começar a falar dos protozoários, ok? E quais são as características dos protozoários? Bem, os protozoários, eles têm o hábito de vida livre, eles podem ser parasitas e estes é que causam doenças tanto em animais como em plantas, também quanto nos seres humanos, certo? Então, os parasitas sempre vão causar doenças. Toda vez que vocês ouvirem o termo parasita de qualquer micro-organismo, significa que ele vai fazer mal ao seu hospedeiro. E se ele faz mal ao seu hospedeiro, certo? Ele vai ser um parasita, porque além de não conseguir sobreviver sozinho, quando ele obtém o seu nutriente, ele prejudica causando doenças. Ok, pessoal? Outra característica é que eles vivem em ambientes úmidos, como mares, rios, oceanos. E a sua classificação, gente, ó, para classificar os seres do gênero protista é um pouco complexo.
Como vocês sabem, tudo na ciência está se modificando, está se atualizando. Às vezes o que a gente estudou antes já não é mais. Então, é um reino muito diversificado. Então, como é que a gente vai classificar os seres desse reino? Porque a gente vai estudar algumas das classificações dos protozoários. E eles são classificados, a sua diversidade é classificada de acordo com a sua locomoção. Ou seja, eu vou classificar os protozoários de acordo com a forma que ele utiliza para se locomover. E hoje a gente vai estudar sobre 4, certo? As 4 mais conhecidas, que são os rizópodes, flagelados, ciliados e esporozoários. São essas 4 classificações que a gente vai estudar nessa aula. Tia, só tem essas 4? Não, tem mais, mas essas são as mais conhecidas. E para vocês compreenderem melhor, eu vou colocar as imagens e vou falar um pouco sobre as características de cada uma dessas 4 classificações, dessas 4 diversidades que eu acabei de falar. O primeiro grupo são os rizópodes, e eles se deslocam por pseudópodes. E o que são isso? Por que se chama pseudópodes? Porque são falsos pés, certo? E são expansões do citoplasma. Então, eles usam essas expansões do citoplasma, né, para se locomover e também na captura do alimento, que é chamada a fagocitose. E o que é fagocitose? É a captura e ingestão do alimento, certo, gente? Eu coloquei esse segundo exemplo para vocês observarem melhor. Os pseudópodes, estão vendo? Que são essas expansões aí do citoplasma. E esse exemplo aí de protozoário é a ameba, ok, pessoal? E os rizópodes, eles podem ser tanto protozoários de vida livre e também tem outros protozoários também que estão incluídos nessa classificação dos rizópodes que são parasitas, ou seja, que vão causar doenças. O próximo grupo são os flagelados. E por que eles recebem esse nome? Porque eles deslocam-se por estruturas em forma de chicote, que vocês estão vendo aí, tá vendo? E esses chicotes aí são chamados de flagelos, por isso que eles recebem esse nome. E eu coloquei aqui 2 exemplos para vocês observarem. Este, por exemplo, é a giardia, que é um protozoário parasita que ataca o intestino dos mamíferos, inclusive dos seres humanos. O segundo exemplo, que é este que vocês estão vendo, é chamado de trypanossomo. É outro exemplo de protozoário flagelado, tá vendo que ele tem aí os flagelos, né, em forma de chicote que ajudam eles a se locomoverem. E esse trypanossomo, ele é um tipo de protozoário que infecta insetos e, com isso, também pode infectar os seres humanos e mamíferos também, ok, gente? E, novamente, eles são parasitas, mas a classificação dos flagelados também existem aqueles protozoários que têm vida livre. Já os ciliados recebem esse nome porque eles possuem estruturas parecendo cílios, vários cílios, para se locomover. Esse aí é um exemplo do paramécio, tá? Observem que ele possui estruturas parecendo cílios, ó, para se locomover. E existem ciliados que são parasitas e outros que são de vida livre. Já os esporozoários, eles não possuem estrutura de locomoção. E, em sua grande maioria, todos são parasitas. Como, por exemplo, o plasmódio que vocês estão observando aí na imagem. E só para dar um resumo final aí, certo? Os rizópodes possuem pseudópodes, que são esses falsos pés. Os flagelados, eles possuem flagelos em forma de chicote para se locomover. Os ciliados possuem estruturas parecidas com cílios, né, que recebem o nome de cílios. E os esporozoários não
tem nenhuma estrutura locomotora. A reprodução dos protozoários, como os protozoários se reproduzem, se multiplicam, na verdade, ela pode ser de forma sexuada ou de forma assexuada, certo? A reprodução assexuada é a mais comum, é que acontece com mais frequência entre esses seres, entre os protozoários. E como é que ela acontece? Ela acontece por divisão binária, também chamada de cisparidade ou bipartição. Esses três nomes aí é tudo a mesma coisa. E como é que acontece? O indivíduo, ele vai se reproduzir sozinho. Um único ser, uma única célula vai se transformar em duas. E assim sucessivamente. É aquilo que vocês já conhecem. Mas a reprodução sexuada entre eles, certo? Ela vai ocorrer principalmente nos ciliados. A assexuada ocorre entre os flagelados, ocorre entre os risópodes, certo? Mas alguns ciliados conseguem realizar, tem ciliados que fazem a reprodução de modo sexuada e de modo assexuada, certo? Quando é de modo sexuada, ou seja, precisa dos gametas masculino e feminino, o que é que faz? Qual é o nome dessa reprodução? É uma reprodução por conjugação, ou seja, esses seres eles vão se aproximar. Quando eles se aproximam, eles vão formar um canal, e nesse canal de ligação entre os dois vai haver a troca de gametas. E assim eles vão se reproduzir. Esse tipo de reprodução aí, certo? Essa reprodução por fusão dos gametas é chamada de reprodução sexuada por conjugação. Quando dois indivíduos se aproximam e fazem a transferência do material genético de um para o outro. E as algas, tia, que também está no reino protoctista, por quê? Eu pergunto a vocês o seguinte, eu tenho certeza que vocês pensavam o seguinte, a alga é uma planta, tá no reino plantae, no reino vegetal. Não, para incluir um ser vivo, como eu já falei, para incluir um ser vivo em um reino, eu preciso ver as características que ele apresenta. E antigamente, as algas pluricelulares eram incluídas no reino vegetal, no reino plantae. E as algas unicelulares ficou aqui mesmo no reino dos protozoários. Só que, por que foi retirado de lá do reino plantae, que a gente vai ver mais à frente? Por quê? Pensem assim, lembra daquela aula que eu falei o seguinte para vocês? Um conjunto de células formam tecidos. E o que são tecidos? Tecidos é um conjunto de células que vai trabalhar numa mesma função. Por exemplo, o sangue, eu tenho células sanguíneas. Todas elas vão formar o sangue. E as algas, ela não tinha isso. As células que formam as algas pluricelulares, elas não têm, por exemplo, um grupo de células de uma determinada função, não. Cada célula exerce uma função diferente, exerce várias funções. Então, essa característica aí das células, das algas pluricelulares exercer diversas funções, fazem com que elas não tenham tecido verdadeiro, certo? O tecido verdadeiro é quando as células juntas trabalham na mesma função. E elas não têm isso, certo? Elas têm sim várias células, mas cada célula vai trabalhar da sua forma. Entenderam aí, pessoal? Por isso que as algas, elas são incluídas no reino dos protoctistas. Como vocês já viram por aí, as algas podem ser encontradas em diferentes cores, né? Tem pigmentos verdes, pigmentos que elas possuem que são pardos, vermelhas, certo? Então, isso dá-se, certo? A composição dela, o pigmento que está na sua composição. As verdes, por exemplo, tem a clorofila, que é responsável pela coloração verde. E essa diversidade de cores vai influenciar na classificação das algas, certo, pessoal? Como, por exemplo... Este daí é um exemplo de uma microalga, né? Euglinoides. E também, esse segundo exemplo que vocês podem ver, são chamadas de dinoflagelos. Já entre as algas pluricelulares, destacam-se as pardas, as vermelhas,
as verdes e também há uma diversidade de espécies unicelulares. E essas algas pluricelulares, elas apresentam uma estrutura mais complexa, né, mais completa também, como por exemplo, talos que se fixam no fundo dos rios e de mares, se assemelhando a uma planta aquática. As algas, elas podem se reproduzir tanto de forma sexuada quanto de forma assexuada. A reprodução sexuada, ela acontece pela fusão dos gametas, pela união dos gametas, certo? Que são as células reprodutoras. Já a assexuada, para as algas macroscópicas, que são as algas maiores, elas acontecem pela fragmentação do talo. E nas algas unicelulares, por divisão binária, que é o que vocês já conhecem, tá, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que tenham compreendido o assunto. Façam as anotações de vocês, revejam o vídeo caso não tenham entendido alguma coisa, certo? Beijão pra vocês e até a próxima aula. Não esqueçam de deixar o like aqui embaixo.